coisa. Outra coisa. Então, assim... Só expõe o meu trabalho. Eu queria deixar isso claro pro torcedor do São Paulo, para ele entender que já vou começar, dá licença, que o maior dos problemas não é o Rogério Ceni. Ponto. Vamos lá, vamos discutir isso aí. Voltamos aos machucados. Deu um sorriso aqui, né? Viu? Aquela risada Vamos lá. Cuca. Parece a Cuca, Vamos né? seguir com os desfalques. O Erisson, então, o Pedrinho, que está afastado porque foi acusado de ter batido na namorada. O Galopo teve uma cirurgia no joelho. O Ferrarese, cirurgia no joelho. Eu não sei se dá para entrar na cota do treino exagerado. Não, aí é, né? Moreira, cirurgia no joelho. Igor Vinícius, cirurgia no pubis. Mas tem muito mais gente fora ainda. Então, pode falar. O Wellington, lateral esquerdo, operado. Verdade. Thales, meio campista, operado. Tem mais gente aí. Passa dos 12 desfalques hoje. Enfim. Se você juntar todo mundo na mesma sacola... Diante desses dois times do São Paulo que estão machucados, o time que entrará em campo pode ser esse aqui, ó. Vai falando sim ou não, Arnaldo. Rafael. Eu não sei. Então não falamos nada, só vamos citar. Não, eu não sei qual Você time. obedeça Não, eu acho que a gente não vai acertar o time. De fato, sim ou não, se vai jogar ou não? Achamos que sim ou que achamos que não? Vai. Então tá. Rafael, sim. Raí Ramos. Pode ser. Arboleda. Tá concentrado. Não colocaria, mas deve jogar. Beraldo. Provavelmente. Caio Paulista. Sim. Pablo Maia. Sim. Rodrigo Nestor. Sempre. Alisson. Provavelmente. Marcos Paulo. Para começar, não creio. Caleri. Dúvida para começar. E Luciano. Esse sim. Então tá, esse é o provável São Paulo. Se não jogar o Caleri, joga quem? Pode ser Luciano e Marcos Paulo. Tá. Pode ser Juan. Esse o possível... Na verdade, tanto faz, né? Se jogar esses caras aí, se jogar o Sérgio... É hoje. Se jogar... Não, São Paulo hoje não. Não, cara, Arboleda e Caleri não podem jogar. Eles têm que jogar no fim de semana. Então, mas aí que tá... O Caleri já tá voltando de lesão, indo pro terceiro jogo seguido. Aí depois machuca, o Sapo. Ele que tá lá enterrado. Mas quem escala o Caleri? É o Rogério Ceni. Bom. Então, mas aí é o seguinte, me parece que tanto faz quem vai jogar, quem não vai jogar. Esse jogo aí, você pode ganhar de 25-0, não vai mudar a vida do Rogério Ceni dentro do São Paulo. Acho que vai, hein? Então, agora, vai se perder. Esse... Vem cá, o destino dele não está selado já? Não está todo mundo dizendo isso? Olha... A Independente ele não fala que vai cair, o lá dentro fala que vai cair, a torcida fala que vai cair. O que vai acontecer? Vai ter uma chuva como a da manhã que pegou? Vamos fazer um exercício aqui. Aí. Vamos fazer um exercício olhando para o modelo de gestão. E vocês, por favor, interfiram na hora que quiserem. Marília Ruiz, como sempre, em primeiro lugar. Diga, tá? Vamos fazer um exercício aqui. Sou o Júlio Casares. Até aqui, né? O Júlio Casares foi um cara preocupado com a eleição, com a reeleição. Primeiro deu o golpe, agora a reeleição, beleza. Vai ter aí. Um cara preocupado em ter no futebol dois ícones. O Muricy, para cuidar da estrutura, e o Rogério Ceni para ser o Batman, né? Para ficar ali, segurando tudo. A relação já vem se deteriorando há algum tempo. Ponto. A gestão decide dar ao Rogério carta branca na virada do ano depois dele perder 2 jogos que você já sabe quais são. Palmeiras e Del Valle. Chega no final do ano, se dá de novo mais uma reformulação, 20 e tantos jogadores contratados em 17 meses. Agora, o time é eliminado no Campeonato Estadual. O time vem para o início do Campeonato Brasileiro, perde do Botafogo, está na Sul-Americana e temos o seguinte cenário. Um time todo machucado, tá? Por conta de realmente acaso, são lesões de joelho, de cirurgias, ok? Outras nem tanto, como o caso do Erisson, por causa da incapacidade do departamento de saúde do São Paulo, de não entender o atleta como um todo, tá? E você tem um jogo pela Sul-Americana contra o Porto Cabedelo, que é líder do... não sei nem falar o nome. Que é líder do campeonato venezuelano, né? Então, qual que é a lógica do processo? Se o Casares ceder à torcida uniformizada, ele vai ficar desmoralizado.
né? Porque ele vai demitir o técnico porque a torcida uniformizada disse que não ia dar mais para segurar. Ponto. Ele fica refém disso. Se ele demite o técnico e traz outro, ele vai ter que gastar dinheiro no meio do ano, porque o técnico que vier pode ser o cara mais humilde do planeta. Uma hora ele vai chegar e vai falar assim, cara, eu preciso de 2, 3 jogadores. E vai contratar que tipo de reforço? Tipo o Ray Ramos, que está aí batalhando a vida dele, tentando buscar um lugar ao sol, o David, o Rato, são esses jogadores. O São Paulo vai pedir mais um empréstimo para contratar um jogador que está na Europa e gastar o que não tem para ver se melhora o time para este novo treinador, né? Então, a gestão do São Paulo está numa situação delicadíssima, porque, senhores, se o Rogério sair, sair, vai sobrar para eles, cara. Eles vão ter que assumir a gestão. E o que é pior para o São Paulo, porque o presidente está lá, foi eleito, não vai sair. Vai sobrar para os jogadores. E aí, quando você botar peso nesses caras, a tendência, a corda é ruir. Então, o meu diagnóstico é o seguinte: o Rogério tem responsabilidade? Muita. Mas diante deste quadro, ele não é o maior dos problemas do São Paulo. Na minha visão, eu fecho essa questão aqui para ouvi-los quando vocês acharem necessário. Ô Arnaldo, algumas coisas, até anotei aqui algumas coisas sobre tudo isso que o Massa disse. Primeiro, é algo que eu falei ontem, né? A artilharia, que hoje está 100% direcionada ao Ceni, o pior técnico do mundo, machuca jogador, briga, faz todas as coisas, o cara é o pior mal do São Paulo, vamos que ele saia de cena hoje. Essa artilharia não vai evaporar com isso, vai para algum lugar. Ou vai para o G4, ou vai para o Casares, ou vai para o Muricy, ou vai para o Belmonte, ou vai para todos eles, ou vai para os jogadores. Esse é o primeiro ponto. Essa é a minha maior dúvida agora. Para onde vai a artilharia quando trocar o treinador, o Rogério Ceni sair de cena, o cara que toma cacetada desde que perdeu do Palmeiras, lá no ano passado, todo jogo. Para onde vai isso aí? Essa é a minha primeira questão. A segunda questão, sobre o Casares se ficar desmoralizado porque a organizada exigiu agora a demissão e ele atender, será que também não pode ser um outro olhar, né, de a organizada estar, não vou dizer em Lembrando parceria... que a organizada não cita o Casares no seu comunicado. Não só em parceria com o Casares, mas ter, vamos supor, afinidades. Ter tido... Trégua. Não, ter dado um passo. Ter dado um passo que a diretoria gostaria que ela desse. Exatamente. Isso aí. Na minha leitura. Porque ela não vai. Porque o Casares, o Belmonte, essa turma aí. Quem vai ter peito para falar, Rogério Ceni vai embora daqui? E ficar carimbado eternamente como Leco. Então, ele quer fazer o que o Corinthians fez com o Gaviões. Então dá esse trabalho para a organizada faz o trabalho sujo. E aí, não suportou mais, agora a torcida não quer mais e tal. É a minha leitura, não sei o que eu acho. É a minha leitura. É a sua leitura. Mas a minha será sempre essa, ele vai ficar desmoralizado. Já está, né? Mais um pouco. Já está, Já está, e acho que esse raciocínio que o Tironi traça faz cada vez mais sentido a partir do momento em que não foi atendida imediatamente a reivindicação, digamos assim, da torcida organizada, mas deixou, digamos, o desfecho por um jogo de futebol que, como a gente disse aí, tem pouco a acrescentar. Concordo com o Tironi também que a vitória, embora seja a coisa mais importante no futebol, talvez não altere muito esse quadro, não. E aí a grande expectativa é como a torcida organizada vai receber pela primeira vez o Rogério depois do manifesto. Aliás, para quem relativiza o papel de uma torcida organizada num clube de futebol, muito provavelmente só a torcida organizada estará no jogo hoje, né? Chovendo, não sei o quê, time em crise. Então, vai ser ainda mais ouvida. E, na verdade, por um ídolo, e as coisas no São Paulo se misturam muito, por isso que a gente fica fazendo exercícios para entender se a melhor alternativa é trocar o treinador ou não. A gente não entra no mérito do trabalho do treinador, que é muito ruim, né? A Marília fala de vez em quando isso.
qualquer outra pessoa que estivesse comandando o São Paulo com 18 meses, com os resultados que não tem, com o ambiente que não cria, com as lesões que sucedem, com as questões, qualquer outra pessoa, qualquer ser humano não estaria mais no cargo. Não, o Crespo não teve isso? Que a comissão técnica dele machucava o jogador? Teve, né? E vamos combinar que perto desse quadro de lesões teve de São Paulo? Eram contusões bem mais simples e não tão numerosas. Ele ficou 6 meses no São Paulo. Exatamente. E ainda com uma conotação um pouco diferente, né? De não ter tido férias, de ter tido... Foi um dos poucos clubes a emendar a temporada pensando no Campeonato Paulista. Ou seja, era uma coisa, digamos, mais previsível o time estourar em termos musculares depois do Paulista. Vencido, por sinal, né? Então, assim, o que está claro é que algumas coisas, acho que indiscutíveis. A escolha do Rogério para suceder o Crespo foi errada. E é responsabilidade do Casares, do Muricy, do Belmonte. Esse é o primeiro ponto. O trabalho do Rogério é muito ruim. Assim como o trabalho do Casares, ele foi definhando. A gestão Casares começou, o primeiro ano foi tal, interessante, tal, tem algumas coisas novas, tal. O trabalho do Rogério, o primeiro ano, e foi definhando. O time do Rogério não ganha mais de ninguém. A hora para trocar o treinador, aí totalmente de acordo com o Mancini, é a pior possível. O São Paulo já teve todos os momentos, anunciou até agora, gente. Nem na crise Rogério, Marcos Paulo e tudo mais, nem agora. Eles não são capazes de administrar isso. Né? Essa é a palavra. Com o Patrick também não foram capazes de administrar, você viu? São incapazes. Deixaram nas costas do Rogério. Até o Luan joga ou não joga, está na mão do diretor de futebol, o treinador. Exatamente. E aí entra, como disse o Tironi, a explicação óbvia. O que a organizada fez, ela ocupou um vazio de poder que existe no São Paulo. Assim como o Rogério, de uma outra forma. Então, para essa direção que não tem voz, literalmente, colocar escudos é a coisa mais simples. Só que agora, esse equilíbrio frágil, ele estava calcado na relação, curiosamente, Rogério e torcida, né? A torcida da internet já tinha abandonado, a gente nota aqui, e a torcida do estádio segurando, né? E aí, ao romper, e é curioso que tenha sofrido essa ruptura, não exatamente por um jogo, né? Porque não foi o desastre, a atuação do São Paulo no jogo contra o Botafogo, mas a forma, a questão da visita, o que os caras combinaram, entre aspas, naquela visita, a mudança do Rogério em relação ao que vinha fazendo, a escalação diferente, um time mais cauteloso, mais pragmático contra o Tigre, que durou um jogo e meio. Como eu ganhei a posse de você, mas perdi a batalha, né? Porque e o Rogério também perdeu a batalha. Aí, eu já estou vendo o próximo passo para a carreira do Rogério e para a sucessão do Rogério. Não vejo mais como essa coisa seria necessário uma reviravolta não só de resultados em série, né? Puerto Cabello, América, classificação contra o Ituano, Curitiba, 4 vitórias que o Rogério não consegue desde que sumiu o São Paulo nenhuma vez. Para essa coisa mudar, o campo falar mais alto, eu não vejo time, mobilização, capacidade e tudo mais. Então tá aí, né, galera? Eu também acho, eu não vejo mobilização mais, não vejo mais motivo do Rogério sentar no São Paulo, né? Eu não acredito mais no trabalho do Rogério, acho que nem a diretoria acredita, né? Eu acho que se for para demitir, demite logo, porque o jogo contra o América é outro, a decisão confronto direto na parte de baixo da tabela, né? Então, bora ver o que vai acontecer no jogo de hoje. Eu acho que o São Paulo vai ganhar hoje, porque eu disse esse time, o Puerto Cabello cara, não é um time bom, por mais que seja o primeiro, mas na Venezuela, né? Mas eu acho que o Alessandro vai ser demitido sim. Eu acho que o Dorival tem grande chance de vir. Acho que dava pra arrumar uma casinha aí. Então se inscreve no canal, deixa o likezão, galera. Comenta pra mim vocês aí o que vocês acham sobre o jogo de hoje. E se olhar assim tem que ficar ou não, valeu? Todos que querem ir pra Band Esporte Programa G4, link na descrição. É nóis!